Hoje nós vamos falar sobre hierarquização dos processos mentais e fazer a distinção entre processo mental e pensamento, que são dois conceitos que muitas vezes se confundem e a gente não consegue saber do que está falando algumas vezes. E para falar de processo mental e pensamento, a gente vai falar de lâmpada e luz. Nada melhor do que lâmpada e luz. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 5, ele diz o seguinte: a lâmpada, em cujo bojo se faz luz, arroja de si mesma, os fotônios, que são as ondas eletromagnéticas, que são elementos vivos da natureza a vibrarem no espaço físico através dos movimentos que lhes são peculiares. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento, princípios esses com que influímos no espaço mental. Então ele fala da lâmpada e da luz, e aqui ele também vem falar da intimidade, se processa a ideia irradiante. Então nós temos um processo que irradia, certo? E essa irradiação, essa força ponderável, que ele chama do pensamento. Então no final, como é que funciona a nossa lâmpada? A lâmpada, ou melhor, a luz, ela é consequência de um processo. O que a gente fala? Apaga a luz, acende a luz, a luz, a luz, a luz, e a gente pensa que a lâmpada, quando a gente liga, emite luz, porque é o que nós vemos. Mas a luz, ela é o produto, ou o que sai de um processo em si. Então, o processo em si nada mais é do que aquecimento daquele filamento da lâmpada. Isso a gente está falando de uma luz incandescente. O que nós temos é o aquecimento daquele filamentozinho que a gente olha assim, quando a luz não acende, a gente queimou a lâmpada, porque aquele filamento se rompe, certo? Esse filamento, ele é um filamento de tungstênio, ele chega a uma temperatura de 2.700 graus. Então a gente vê que fica uma lâmpada, o filamento de uma lâmpada chega a temperaturas muito elevadas. E quando a gente olha a luz dessa lâmpada incandescente, ela é uma luz amarelada, ela não é uma luz branca. E aí nós temos outra lâmpada, que é a lâmpada dicróica. Todo mundo conhece a lâmpada dicróica? Essa lâmpada dicróica também é um filamento, também é de tungstênio, mas ele emite luz branca. Então, no final, eu tenho que saber como funciona o processo para eu ter o efeito que eu desejo. Então, a luz dicróica, ela não trabalha a 2.700 graus por aí, como é a lâmpada incandescente comum. A dicróica, ela já chega a 3.000 volts. Desculpa. 3.000 graus. Sabia que eu estou fazendo alguma coisa errada? 3.000 graus. Então, essa diferença de graus de temperatura é a diferença entre luz amarela e luz branca. Se eu trabalhar com temperaturas mais baixas, aí nós vamos começar lá do vermelho, aí conforme vai aumentando a temperatura, vai tendendo para o amarelo, e se continua a aumentar a temperatura, vai tendendo para o branco. Quando a gente pega um pedaço de ferro e bota no fogo, quando a gente fala, está incandescente, sai uma luz vermelha, certo? Se continua aquecendo, vai ficar amarelo. Se continua aquecendo, obviamente chega branca. O tungstênio funciona dessa forma. Essa lâmpada comum e a lâmpada dicróica, a diferença é o gás que fica dentro do bulbo. Então, na lâmpada comum tem um gás inerte, que é argônio, alguma coisa do tipo, certo? A lâmpada dicróica, ela já trabalha com outro tipo de gás, que eu esqueci agora qual é, em que viabiliza temperaturas mais altas. Porque se chegar essa lâmpada comum a 3.000 graus Celsius, aí esse filamento se rompe. Na dicróica, viabiliza que a temperatura chegue mais alta.
E aí a gente consegue uma luz branca. Então, no final, o que acontece? É energia elétrica passando por esse filamento, e esse filamento serve como uma resistência, ele é uma contraposição ao fluxo da corrente elétrica, e por isso a gente tem produção de calor. A produção de calor faz com que os átomos desse filamento comecem a vibrar. E essa vibração é energia térmica, certo? Então, todos os corpos acima de uma temperatura que é o zero absoluto, emite radiação térmica. Até um determinado nível nós não percebemos, porque não está na faixa da luz visível. A partir de uma certa temperatura, já a energia que é liberada na forma de energia térmica já está na luz visível. E aí nós conseguimos ver. Começa com o vermelho, vai aumentando, depois chega a amarela e vai lá para a branca. Então a luz, ela é decorrente de um processo. Tanto é que essas lâmpadas em si, elas têm uma eficiência muito baixa. A quantidade de luz que é emitida é muito baixo comparado com a energia elétrica gasta. Por isso que as incandescentes são um vilão, hoje em dia considerado vilão, porque gasta muita energia elétrica para pouca luz. Tem uma eficiência de 15%, se não me engano, 10% a 15%. A dicróica já aumenta um pouco também, vai onde 25%. A luz, essa luz fluorescente, é que ela já tem uma eficiência maior. Então gasta menos energia elétrica, mas também o processo é diferente. Mas o que a gente quer dizer? A luz é a irradiação de energia decorrente de um processo. Certo? Então eu verifico o processo que emite luz. E aí foi o que Edison fez, Thomas Edison fez. Ele pegou o processo e desse processo ele viu que emitia luz. Então teve uma utilidade para o subproduto, vamos dizer assim, ou a consequência do processo em si. Então a gente coloca o processo da forma que a gente quer e nós vamos ter a emissão que a gente deseja. Certo? Então eu preciso conhecer o processo. E aí eu consigo fazer uma luz vermelha, tanto é que tem aquelas luzes, aquelas lâmpadas, para fisioterapia, que é infravermelho, etc. Eu tenho a lâmpada, eu tenho processo, conheço o processo, eu seleciono ou adequo ele para o efeito que eu desejo. Tanto é a diferença entre essa lâmpada e a lâmpada dicróica. Eu só mudo gás, o filamento é de tungstênio também. Também é energia elétrica. Eu mudei o gás, aí eu consigo trabalhar com uma temperatura mais alta, vou ter uma luz mais branca. E por isso que essa dicróica ela é usada muito para salientar objetos, né? Obra de arte, ou quer realçar um objeto, um quadro, alguma coisa. Usa a dicróica porque ela reproduz melhor as cores, né? A gente vê melhor as cores quando iluminada com uma lâmpada branca ou mais branca do que a incandescente comum, que é uma luz mais amarelada, apesar dessa luz amarela dar um conforto melhor para nós. Mas o que nos interessa não é essa aula de como funciona uma lâmpada. Mas a gente precisa desse conceito da lâmpada para entender o que acontece em outro bulbo, que é na nossa mente. Certo? Então, no nosso bulbo, eu processo, o que eu elaboro são processos mentais. Certo? Do processo mental adequado, eu vou ter exteriorização do que eu desejo. Então, processos mentais é um sistema de relações que culmina em uma ideia ou conceito. Então, quando vocês estão me ouvindo, vocês estão processando. E aí vocês chegam a uma ideia ou a um conceito. Ah, entendi o que ele falou. Muito bom, concordo. Ou entendi lufas do que ele falou. De vez em quando tem um pessoal que não entende lufas do que eu falo. Não entendi nada do que ele falou. Outras vezes eu entendi, mas não concordo.
Não tem problema. Para mim não faz a menor diferença. O que importa é elaboração do processo mental. É esse exercício que vai nos viabilizar a evolução dos nossos processos mentais, mesmo quando não concorda. Eu não preciso concordar com tudo que eu ouço ou que eu entro em contato, mas eu preciso analisar, não aceitar o que me dizem. Ah, o Cláudio falou, então está certo. Não funciona. O Cláudio falou, vou analisar. E assim como qualquer informação que chega até nós. Então, esse sistema de relações que estabelece diante de um estímulo qualquer, no caso é a figura da lâmpada, é o que nós falamos sobre a lâmpada, aquilo é um estímulo. O que nós estamos falando aqui agora também é um estímulo. Então, diante de um estímulo qualquer, começa a entrar um sistema de relações na estrutura psíquica de nossa, né? Porque eu também estou fazendo isso, e aí esse sistema de relações que se estabelece é o que a gente chama de processo mental. E aí cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua atividade. Quando a gente está falando sobre isso aqui, ninguém está correlacionando, no geral, não correlaciona com suas atividades, não correlaciona com comida, por exemplo. Né? Hoje eu vou fazer o jantar. O que o jantar que eu tenho que fazer está envolvido com isso aqui? Eu vou cozinhar batata, se eu vou cozinhar feijão. Então, quando nós recebemos um estímulo, eu vou elaborar ou eu vou manter uma relação com a informação afim. O que não é afim, deixa de lado. Muitas vezes, o fato de preparar um alimento tem alguma afinidade com o tema que está sendo tratado. Quando a gente trabalha a questão da ação do pensamento sobre os objetos, nós podemos considerar a preparação do alimento. Porque se eu estou cozinhando e eu estou pensando mal do vizinho, xingando, eu estou impregnando ali. Então a gente faz a relação nesse caso. Mas quando não tem, eu deixo de lado o que não tem relação. Então o estímulo vem atuar na nossa mente e estabelecer um sistema de relação entre os afins, o que é afim com o tema, e elaborar um processo. E esse processo não ocorre no cérebro, vai ocorrer na estrutura psíquica, certo? Porque quando a gente fala de estrutura psíquica, ela é muito mais ampla do que simplesmente o nosso cérebro. Nosso cérebro trabalha com uma informação limitada, que é decorrente do que a gente aprendeu nessa encarnação. A nossa estrutura psíquica como espíritos é muito mais ampla do que isso. Então, quando a gente fala aqui desses temas, nós estamos, no final, acessando informação profunda do psiquismo do espírito. E, obviamente, que utilizam informação pré-existente. Se vocês não têm uma informação qualquer, não tem como correlacionar o que nós estamos falando com essa informação qualquer que vocês não têm. Então, todo o processo mental vai se estabelecer com informação pré-existente. Isso é importante eu saber por quê? Porque tudo que eu analiso é com o que eu conheço hoje. Certo? Se eu digo, o que o Cláudio está falando está errado, é com o que eu conheço hoje. Amanhã eu posso entrar em contato com outras informações e aí eu vejo, até que o que o Cláudio estava falando daquele dia estava certo. Ou vice-versa. Hoje vocês acham que está certo, amanhã aprimoro o conhecimento e falo, então aquilo que foi dito estava errado. Então, eu tenho que saber o que eu interpreto, o que eu utilizo nesses processos mentais é com a informação pré-existente. Não é o que vai vir a apresentar no futuro. Então, quando chegar o futuro, isso é interessante. Eu tenho que continuar reavaliando tudo que eu já avaliei. Certo? Informação. E aí o que nós temos, informação pré-existente, o que nós vamos ter é informação. A informação são resultantes de processos mentais anteriores e bem estabelecidos. Porque a informação, para ser assimilada, ela precisa ser interpretada.
A partir do momento que interpretou, então ela é uma informação, é um conteúdo psíquico. Se chega uma informação e não é interpretado, ela não é informação, porque a informação é um valor atribuído a um determinado dado qualquer. A partir do momento que não tem valor atribuído àquilo, ou em uma interpretação, aquele dado não é uma informação, é apenas um dado. E essa informação não significa que não possa ser alterada. Então, os processos mentais, sendo um processo, eles são dinâmicos. Quando a gente vai olhar a história de um autor, a gente pega um Jung, por exemplo. Jung foi alguém que escreveu ao longo da sua vida profissional toda, basicamente. Então, quando a gente analisa a sua obra, a gente vê como o indivíduo foi evoluindo em conhecimento com o tempo. E aí a gente percebe que alguma coisa que ele colocou de determinada forma, no futuro, né, numa obra mais à frente, ele já muda um pouco, dando outro conceito. E essa pequena mudança, às vezes, faz você interpretar de uma forma muito mais clara. E especialmente Jung, que ele trabalhava ali na fronteira do conhecimento. Então a gente vai entender perfeitamente que conforme ele foi analisando os fenômenos, a sua avaliação também foi sendo alterada. A informação oriunda de processos podem ser alteradas conforme outros conceitos vão se formando. Certo? Então, aquela informação, se aquilo é um dado, eu não analisei, eu pego isso que me disseram e eu tomo isso como verdade. Eu não analisei, é verdade isso. Isso não vai mudar. Porque eu peguei aquele dado, não analisei e considerei como verdade. Aquilo não muda. Quando eu pego aquele dado e analiso, aquilo passa a ser uma informação que eu tenho. A partir do momento que eu me aprimoro, vou ganhando informação e outros processos mentais, essa informação vai sendo alterada. Ela vai sendo aprimorada ou ela vai sendo cada vez mais validada. Então, essa avaliação que eu fiz hoje com a informação que eu tenho, eu considerei como correta. Amanhã, depois da manhã, vou agregando informação. E eu vou reavaliando aquilo. E cada vez mais eu vou fortalecendo que aquilo está correto. O exemplo que aconteceu comigo particularmente foi, inclusive, com a própria doutrina espírita. Com a doutrina espírita a gente pegou, então dois espíritos, então está correto, e a gente analisa. Conforme a gente foi estudando, a gente foi cada vez vendo que aquela codificação estava mais correta ainda. Né? Então, quando eu comecei o espiritismo, eu achava que a codificação estava correta. Achava. Conforme eu fui estudando, ao longo desse tempo, hoje eu tenho mais certeza que ela está correta. Por que eu posso dizer que eu não tenho certeza absoluta? Porque eu ainda vou estudar mais. Então, de repente, essa certeza absoluta vai chegar no futuro. Mas hoje eu tenho mais certeza, porque eu vejo que o conhecimento científico você consegue voltar na codificação e encontrar lá a base para o teu entendimento, a base para o estudo. Certo? Então, é alguma coisa que vai se fortalecendo. Se eu considerar a doutrina espírita, a codificação, como verdade absoluta, acabou? Meu entendimento também parou ali. Porque aquilo é verdade, eu não analiso mais. Então, o que eu entendi daquela primeira leitura, é aquilo que vai ficar. Agora, enquanto eu não tenho certeza absoluta, eu estou sempre reavaliando. Conforme eu vou reavaliando, eu vou cada vez entendendo mais. Então, por isso que, por enquanto, eu não tenho certeza absoluta, eu continuo reavaliando aquilo e cada vez eu vou entendendo um pouco mais do que entendia anteriormente. Então, o que nós temos? O pensamento é consequência de processos mentais. Portanto, o pensamento é um efeito. Certo? Quando eu falo em pensamento, eu estou falando um efeito decorrente do meu processo mental. Porque a gente fala, o pensamento atua no fluido. E aí a gente vê pessoa, mas eu penso muita coisa.
E aí, será que conforme eu estou pensando, está formando aquelas formas de pensamento? E aí a gente pensa, o instrutor hoje está chato. Droga, atrapalhei a aula porque eu pensei que o Cláudio está chato. E aí formou o pensamento, irradiou na direção dele, ele errou aquela hora porque eu pensei que o Cláudio estava chato. E a gente entra naquela paranoia. Porque dizem que o pensamento atua no fluido. E eu penso. Tudo que eu penso atua no fluido. E aí a gente inverte. O pensamento atua no fluido? Atua. Mas eu no pensamento, eu elaboro processos mentais. Corriqueiramente a gente fala, eu penso. Mas eu elaboro processos mentais. Esses processos mentais não necessariamente vão ter energia suficiente para se irradiar. E não necessariamente vai plasmar. Eu falei alguma coisa, o Cláudio está chato. E não, mas ele ficou bom. Então pronto, aquilo não me afetou em nada. Vocês acharam que por um segundo eu estava chato. Eu sei que foi só um segundo. Quem achou eu chato, tenho certeza, foi rápido assim, depois mudou de ideia. Estão rindo? Não sei por que estão rindo, mas tudo bem. Mas não. Esse pensamento que interfere no fluido vai interferir no nosso corpo físico, porque também tem aquilo, o que a gente pensa interfere no nosso corpo físico. Tudo que eu penso, quanta besteira a gente pensa? Fala a verdade. Não precisa falar não. Assumam para vocês mesmos. Quanta besteira, quanta coisa que não deve a gente pensa ao longo de uma hora. Não vou botar ao longo do dia, porque senão não vai dar para a gente conceber. Mas quando a gente não está aqui no ICEP, porque aqui no ICEP a gente só pensa coisa boa. Quando a gente está na nossa casa, quanta coisa que não deve, quantos pensamentos maus, pensamentos ruins, pensamentos indevidos, não passam pela nossa cabeça. Vocês já pensaram nossas células como é que ia ficar? Pensamento bom, pensamento ruim, pensamento bom, pensamento ruim, e elas iam ficar doidinhas. Não, daí o fluido na nossa frente. Ia ficar mudando a toda hora. Então, o processo mental em si, ele vai irradiar a partir do momento que ele tem energia. E a gente cede energia para aquilo. Então, se eu trabalho com minha lâmpada, dou pouquinho de energia, vocês já viram quando falta luz, ou cai uma fase, ou a luz está fraca, que aquela lâmpada ela não ilumina quase nada, mas a gente vê ela acesa. Porque a energia não é suficiente para levar o processo completo, para ela irradiar na sua totalidade. Os nossos processos mentais, eles vão irradiar a partir do momento que atinjam um determinado nível. E esse determinado nível vai estar atrelado à nossa vontade, à nossa insistência naquele pensamento. Caso contrário, são processos mentais fugidios. Esses processos mentais fugidios que vão acontecendo, certo? Não chegam a ter condições de irradiar na sua totalidade. Por isso não vai plasmar. Aquela hora que vocês me acharam chato, não chegou até mim porque não irradiou o suficiente. Certo? Porque como a gente falou, né? Foi bem rapidinho o pensamento e vocês mudaram logo depois. Então não deu tempo, não irradiou tanto assim. E a informação é material utilizado para os processos mentais. Então, nós estamos aqui falando de cura quântica, a gente assume um conhecimento prévio sobre codificação, sobre doutrina espírita. Então, esse conhecimento prévio de doutrina espírita é a informação. Então, conforme a gente está falando aqui, vocês estão processando, elaborando processos mentais baseados na informação pré-existente, que é o conhecimento de cada um sobre a codificação. Quando a gente falou o pensamento atua no fluido, a gente não entrou em detalhes sobre isso, porque a gente, né, se fosse uma aula iniciante dos espíritos, a gente ia precisar trabalhar esse conceito. E aqui a gente não trabalhou o conceito, jogou e como, né, a maioria ou todos já tem esse conhecimento prévio, todos entenderam o que eu queria falar. Foi igual lá, né, na aula anterior, no estudo anterior, hoje cedo, para quem não assistiu, a gente falando da parábola de Zaqueu, da passagem de Zaqueu. Todo mundo conhece.
Aí a gente não precisou trabalhar, né, ler a passagem toda, a gente foi só falando. E aí todo mundo foi sabendo o que nós queríamos dizer. Porque o processo mental vai usar material pré-existente como matéria-prima para ser processado. E aí, a partir do momento que recebe um determinado valor, o que o Cláudio falou está certo, eu concordo. Então aquilo é assimilado, aquilo tem valor, tem o peso. O que ele falou não está certo. Se não está certo, por que vocês vão guardar, acreditar valor a algo que vocês consideraram errado? Então a energia que é dada àquela informação é muito baixa. Então ela fica, mas não ocupa muito espaço, vamos dizer assim, coloquialmente. Certo? O valor dela é baixo. Mais para frente, quando estiver trabalhando outras coisas, aí que for acessado aquilo vem à tona, aí vocês podem concordar ou chegar à conclusão que eu estava errado mesmo, e aí larga essa coisa para lá. Tá certo? E o livro dos médiuns, os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhe desejamos transmitir. Pensamentos que lhe desejamos transmitir. Então existe um certo peso nisso aí. Existe uma certa quantidade de energia. E esse pensamento em si, essa energia, ela carrega consigo informação. O pensamento, ela carrega informação relacionada com o processo mental que a gerou. Certo? E por isso ela não precisa de palavras. Porque se a gente se comunicasse pelo pensamento, eu ia elaborar o processo mental, ia irradiar, vocês iam captar aquilo e aí iam ter a noção exata do que eu quero dizer. Hoje a gente não tem muita noção exata e a gente entende o que o outro está querendo dizer. Vocês conseguem realmente garantir que estão entendendo o que eu quero dizer? Não. Exatamente não. Vocês entendem o que eu quero dizer. Alguns não me entendem, não por culpa desses alguns, mas por culpa de eu mesmo. Então daí surge a dificuldade. Agora, esse pensamento que carrega essa informação, ali traz a informação exata. Quando eu passo isso para palavras, nem eu garanto que eu esteja passando por palavras exatamente o equivalente ao processo mental que eu estou elaborando. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro, eles usaram cérebro naquela época, mas a gente vai entender que isso é o psiquismo, a mente, do povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes. Bom, aqui Kardec está fazendo a distinção, né? Cérebro como região do psiquismo nessa encarnação, e no espírito decorrente em outras experiências, outras encarnações, de natureza nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos. Então, um espírito que deseja comunicar para passar uma informação, ele vai buscar aquele médium que tem material propício para aquilo. Certo? Por isso que no nosso estudo a gente parte de várias premissas que já é compreendido por quem está ouvindo. Só que os espíritos têm condições de buscar em nós aquele que realmente tem essa informação disponível. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Então, a nossa essência mesmo é a comunicação via pensamento. Essa comunicação que nós utilizamos, ela não é a essência de nós, espíritos.
Nós estamos antes de uma situação anômala. Por isso que nós precisamos nos comunicar através de palavras. Agora, como espírito, o que é natural para mim, o que é natural para vocês, é a comunicação entre espíritos, pelo pensamento. Por isso que o que nós chamamos hoje de mediunidade é o tipo de comunicação mais básica entre espíritos. É o que nós chamamos de mediunidade. Nós temos como a mediunidade uma situação anômala. E essa comunicação verbal como normal. Mas não é. O normal, natural para o espírito, é o que nós chamamos de mediunidade. Isso aqui que é anômalo. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Decompondo o meu pensamento e ditando palavra por palavra. Certo? É porque o médio vocês são um pouco adiantados, não é isso que eu quero dizer. Mas é a limitação que é imposta por nós estarmos encarnados, com esse grau de corpo físico, que o nosso corpo físico é muito denso. Então, o que limita, o limitador, é a forma como nós estamos nos expressando agora, como encarnados. E por isso eu preciso decompor meu pensamento palavra por palavra. Para vocês falarem alguma coisa para mim, vocês vão ter que decompor o pensamento de vocês e colocar palavra por palavra. E ele fala, somos constrangidos a decompor. Então eu estou sendo constrangido a decompor meu pensamento palavra por palavra. E quando reverter que vocês fizerem os comentários ou perguntarem, vocês vão ser constrangidos a decompor o pensamento de vocês, palavra por palavra. Conclusões parciais, na conclusão final. Uma ideia em si não é formada por palavras, mas por sua interpretação. Então vocês, nesse momento, estão interpretando as minhas palavras. E aí estão fazendo uma ideia. O quão correta é a ideia que vocês estão fazendo com relação à ideia que eu tenho na minha cabeça? Isso vai ser difícil da gente saber. Por quê? Porque eu preciso decompor meu pensamento, meu processo mental. E aí vocês vão receber isso que eu codifiquei em palavras e vocês vão decodificar. Quando vocês decodificarem, vão decodificar com relação ao material que vocês têm. Conclusão. Vai ser semelhante, mas certamente, pode até ser semelhante, mas certamente não será igual. Para ser apresentada ao mundo exterior, necessita ser codificada em uma linguagem conhecida. Isto é, letras que formam palavras que, por sua vez, formam frases. Então, isso é um código. O idioma é um código. E a gente estabelece um código. É um código formado pelo alfabeto. A gente junta o alfabeto, letras do alfabeto formam palavras. Junta palavras, formam frases. Juntam frases, temos parágrafos e temos livros. Este processo mecanicista, que é um processo mecanicista, é, em geral, rudimentar, diante de outros mais complexos e completos, tal como a comunicação mental. Então nós vemos que a nossa tarefa ela é bastante grande, certo? Então quando nós falamos em estudar espiritismo, não é simplesmente ler. A gente tem que estudar, analisar, ponderar, verificar e, obviamente, juntar com outros conceitos para nós conseguirmos entender. Quando a gente vai na codificação, que é o nosso caso, mas isso vale para todas as obras, existem níveis de entendimento. Então não dá para a gente pegar uma questão do Livro dos Espíritos e dizer que entendeu. A gente entende ao livro. Porque coisas que são tratadas de forma rudimentar numa questão é aprimorado em outra.
Alguns interpretam que Kardec fazia a mesma pergunta de formas diferentes para confirmar a resposta, como se Kardec estivesse testando os espíritos. Mas não era isso. É para que o conceito viesse cada vez mais elaborado e formasse uma ideia mais completa. O que às vezes começa com uma ideia simples, eles vão elaborando e depois, mais para frente, a gente já tem um conceito bastante complexo sobre o tema. Certo? Kardec não estava testando o espírito para ver se o espírito estava falando a verdade. Kardec estava aprimorando a ideia, aprimorando o conceito. E aí nós só conseguimos verificar isso, né, ou entender dentro das limitações, quando a gente estuda a obra como um todo. Porque alguns dizem, a Gênesis não é tão importante, o céu e o inferno não é tão importante. Todos os livros são importantes. Algumas coisas que são tratadas no livro dos Espíritos é aprimorado e completado lá na Gênesis, por exemplo, que é o último livro. Tá bom? E aí, nós temos a hierarquização dos processos mentais. Então, nós estamos falando em processos mentais. Pensamento é consequência, pensamento é radiação. Eu vejo o que eu quero e aí eu elaboro o processo mental de acordo. E vamos imaginar isso aqui como sendo a nossa mente. A nossa mente tem conteúdos distribuídos. E aí a gente colocou 10 conteúdos só para o nosso exercício aqui. Então a nossa mente tem 10 conteúdos. Diante de um estímulo qualquer, certo? 3 informações ou pacote de informação são processados. Você recebe um estímulo, uma ideia qualquer. E vocês vão pegar o que vocês têm para interpretar aquilo. No nosso caso, desses 10, só 3 estão relacionados. Quando pega esses 3 diante de um estímulo e processa, vocês formaram um entendimento, um conceito, uma ideia. E aí a gente chamou de processo mental 1. Certo? E baseado naquilo, vocês aprimoraram um conceito. O indivíduo pode permanecer apenas com esse conceito, baseado naquele estímulo. Eu peguei esse estímulo, processei com o que eu tenho, acabou e eu fiquei com isso, estou satisfeito. Mas essa análise, ela pode ser aprofundada. A gente pode meditar a esse respeito. Quando a gente está falando de estudar codificação, a gente vai ler, a gente vai analisar, vai meditar a respeito, vai pegar outro material, outras obras, mesmo que não seja espírita, mistura lá para ver se a gente consegue aprimorar. Se eu ler e falar, isso aqui, então tá, isso aqui, acabou. Acabou, é aquilo que vocês vão ficar. Agora, se o indivíduo buscar o aprofundamento, ele vai agregar informação. Agregando informação, ele pode formar outros conceitos, ou novos conceitos, melhor dizendo. Então, aqui, naquele estímulo, se formou, trabalhou com 3 pacotes de informação, 1, 2 e 4, aí teve o processo mental 1. Depois misturou o 3, 5, 6 e 8, e teve o processo mental 2. Juntou o 9, o 7, 9 e o 10, e elaborou o processo mental 3. Então, nós temos 3 processos mentais decorrentes de grupos de informação. A gente nunca consegue pegar uma informação só para analisar um estímulo qualquer. Nós pegamos um conjunto desses pacotes de informação. A continuação da análise proporcionará conceitos mais aprimorados e mais completos. A gente sempre vai pensar que a gente não sabe tudo. Não sabendo tudo, eu sempre posso aprimorar o que eu sei. Eu nunca posso chegar à conclusão que eu sei tudo. Então, vou aprimorar. Então, essa continuação vai levar a conceitos mais aprimorados e mais complexos. Porque agora,
Como eu já aprofundei mais, eu já não estou mais trabalhando só com os pacotes de informação básicos. Eu já estou correlacionando processos mentais de pacotes de informação, elaborados com diversos pacotes de informação. Então, no caso, eu já comecei a pegar o processo mental 1 com o processo mental 3. Veja bem, o processo mental 4 não é a elaboração de 1, 2, 4, 7, 9, 10 juntos. Ele é decorrente de uma resultante, que é 1, 2 e 4, com outra resultante, que é 7, 9 e 10, e aí eu já peguei essa resultante e peguei a 4. O processo mental 4, ele é maior que o somatório das partes. Por isso que ele não é equivalente a 1, 2, 4, 7, 9, 10. Ele já está um nível acima da elaboração do entendimento. Então, nesse exemplo, o processo 2 foi descartado e o processo 4 surge mais aprimorado, pois parte de 2 processos anteriores. O processo 2, a gente chegou à conclusão que não tinha nada a ver com o que a gente estava trabalhando, ou que não era contemplado no que eu queria chegar. Está ficando claro? Sim? Agora, esse processo mental 2, ele também pode estar relacionado com o que eu estava fazendo, com o que eu estava processando. E aí nós temos o processo mental 5. Ele é uma resultante hierarquicamente acima de todas elas. Porque o processo mental 1 com o processo mental 3 me deu o processo mental 4. O que antes eu tinha descartado o processo mental 2, quando eu analisei com o processo mental 1 e o processo 3, eu tinha descartado 2, porque eu achei que não tinha a ver. Quando eu fiz o processo mental 4, a resultante de 1 e 3, eu consegui perceber que estava relacionado com o processo mental 2. E aí eu pego o 2 junto ao 4. E eu tenho uma resultante que é o processo mental 5. Então o processo mental 5, ele engloba todos os conteúdos, todos os pacotes de informação. Mas ele não é simplesmente a soma desses pacotes. Ele está hierarquicamente acima de 1, de 3, de 4 e de 2. O de 4 está hierarquicamente acima de 1 e 3, por exemplo. Está dando para entender o que a gente quer dizer, pelo menos? Que quando a gente vai falar de processo mental, estudo, análise, entendimento, não dá para a gente ficar só no superficial. Superficial é entendimento superficial. Acabou. Aprofundamento, eu tenho que meditar a respeito. Eu tenho que elaborar esses processos mentais. E aí, conforme esses processos mentais vão se tornando cada vez mais corretos, mais fortes, mais sólidos para nós, quando eu falo sólido, não significa que sejam imutáveis. Mas conforme eles vão ficando mais sólidos, eles vão ganhando uma potencialidade maior. Os processos energéticos envolvidos são cada vez mais elevados. E eu consigo galgar níveis mais elevados de entendimento. Com isso, meu pensamento irradiado vai ser energeticamente mais elevado. E ele vai estar carregando informação concernente a processos mentais bem elaborados. Quando a gente fala em análise superficial, o que vem é dúvida. Certo? Você analisou superficialmente. Você, no fundo, sabe que analisou superficialmente. E aí, quando é pressionado, a gente fica em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu analisei correto? Eu sei que eu só analisei superficial. Então, fica em dúvida.
Aí eu falo, não, isso que você analisou está errado. Se eu falar com firmeza, aquilo que era uma certeza vai virar dúvida. E será que é mesmo? Ele falou com tanta certeza. Quantas vezes a gente fala isso, né? Ele falou com tanta certeza, será que eu estou errado? Eu já coloquei dúvida em vocês. Simplesmente baseado na minha certeza, que não necessariamente esteja correto. Eu simplesmente posso ser teimoso nas minhas análises superficiais. Eu sou teimoso na minha análise superficial, me mantenho apegado ao meu pensamento e eu falo, não, você está errada. Quem está certo é isso, é isso, é aquilo. Aí você vai olhar, você não analisou. Aí você vai ficar em dúvida. Então, nessa hierarquização dos processos mentais, nós temos os conteúdos base, que são pacotes de informação. E aí nós temos os processos de primeira ordem. Esses processos de primeira ordem, a partir do momento que eles vão sendo entendidos, eles vão se tornar também pacotes de informação hierarquicamente acima dos conteúdos base. E aí nós temos os processos de segunda ordem e, no nosso exemplo, processos de terceira ordem. E isso vai, né? Porque a gente só pegou 10 conteúdos de informação para a nossa análise. Mas isso, se a gente for ampliar todo o nosso conhecimento, isso aí vai se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando. E, obviamente, que isso a gente vai forçosamente atrelar com fé. Fé é o melhor exemplo dessa hierarquização dos processos mentais. Não é a única coisa, é o melhor exemplo, ou um dos melhores exemplos, melhor dizendo. Porque quando a gente fala de fé, a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de fé religiosa e fé raciocinada. Então, baseado no Evangelho, nós temos 2 tipos de expressão de fé. A fé religiosa e a fé raciocinada. Eu trouxe por fé fanática, porque fé religiosa e fé fanática é a mesma coisa. Não tem diferença. Certo? Aquilo que falam, a gente acredita e a gente ainda chama de fé. Os 2 são demonstração de fé. Mas uma é fraca e a outra deve ser forte. O que faz... Acho que aqui eu devia ter reescrito isso, mas parece que... O que faz uma ser expressão do fanatismo e a outra ser do raciocínio. Tá certo, tira esse ou mais. O que faz uma ser expressão do fanatismo e a outra ser do raciocínio. Isso é uma pergunta. E a resposta é a graduação decorrente de processos mentais bem elaborados e da emotividade envolvida. O que vai fazer a diferença se eu tenho uma fé fanática ou uma fé raciocinada são os processos mentais relacionados com o tema. Uma me dá força, a outra me dá receio. Certo? A fé religiosa, fé fanática, fé dogmática, ela é decorrente de alguém diz para a gente, eu acredito naquilo. E se eu não posso questionar, é só aquilo que eu tenho. Certo? A minha segurança toda, quando eu tenho a fé fanática, é baseada em nada. É só porque aquilo me foi dito. E se vocês me disserem alguma coisa contrária, vai abalar a minha estrutura. Porque eu não pensei naquilo direito. A Maria Amélia me falou e eu acreditei. Foi isso. Aí vem ela e quer me falar outra coisa, eu não vou aceitar. Porque se ela me fala alguma coisa e me abala, eu não pensei direito. E se ela vem com alguma coisa razoável? Então eu teimo, a gente acha que é uma fé forte, mas não é uma fé forte. É uma teimosia. Eu imponho porque eu tenho medo. Medo do que vocês podem me falar. Eu não quero ouvir porque eu tenho medo do que vocês vão falar. E se vocês acabarem com minha crença? Como é que eu fico? Porque aquele que não avalia não tem nada. Ele só tem uma casquinha. Você tirou aquela casquinha, ele fica sem mais nada embaixo do pé.
Então, nessa questão dessas duas situações de fé, né, dessas situações distintas, nós temos aquele seguro da sua crença e dos conceitos de Deus. Ao se deparar com a afirmação, por exemplo, da não existência de Deus, e conduz um raciocínio lógico a esse respeito, a questão toda é: quem não acredita em Deus, nem todos, tem um raciocínio lógico a esse respeito. A gente pensa que eles são loucos, não acredita em Deus, não tem embasamento nenhum. Tem uma base. Eles têm um raciocínio lógico para não acreditar em Deus. A partir do momento que minha crença, meu conceito de Deus, minha certeza nessa existência é tão grande que não me importa que eles apresentem o conceito lógico deles. Não se deixe abalar, pois chegou aos seus conceitos através de processos mentais elaborados e hierarquizados, compreendendo, inclusive, como o outro chegou à conclusão diversa. Eu vou entender por que o outro não chegou à conclusão de que Deus não existe, porque eu já trabalhei com esse conceito, eu já trabalhei com esse pacote de informação, eu já considerei isso na minha sopa de pacotes de informação. Eu vi o que é razoável sobre esse conceito e eu vi o que não é razoável sobre esse conceito. Aí eu tenho que me perguntar o seguinte: aquele que está colocando uma teoria muito bonita sobre a não existência de Deus, será que ele já considerou a existência de Deus? Ou ele já parte para provar que Deus não existe? Porque é uma diferença. Eu venho aqui para mostrar para vocês que Deus não existe. Nunca considerei a possibilidade da existência de Deus. Mas eu venho aqui para dizer que Deus não existe e provar. Outra coisa é: eu já considerei a possibilidade da existência de Deus, igualmente, imparcialmente, analisei aquilo tudo e cheguei à conclusão que Deus não existe. É diferente isso. E aí eu vou entender por que vocês acreditam em Deus. E aí também, ao contrário, vocês vão entender por que eu não acredito em Deus. E não se abala. Isso é fé raciocinada. Eu não me abalo com o que o outro tem para falar para mim, porque eu já avaliei. E se eu não tiver avaliado aquilo especificamente, eu vou avaliar. Eu não tenho medo. Então alguém vem com um conceito, eu vejo, eu assumo e avalio. Então não tem problema. Eu não posso ter medo de informação. Certo? Não posso ter medo de informação. Eu vou avaliar, considerar aquilo nos meus processos mentais, elaborar e hierarquizar. Então eu não tenho medo do que falam para mim. Aquele que não estabeleceu seu sistema de crenças e valores através de processos mentais hierarquizados se abala com ideias contrárias às suas, devido à fragilidade psíquica. Isso é fé fanática, fé religiosa, como vocês queiram chamar. O fanatismo religioso está atrelado a uma fragilidade psíquica. Isso eu estou incluindo até o espiritismo. O fanatismo religioso com relação ao espiritismo é decorrente de uma fragilidade psíquica. O fanatismo religioso com relação a qualquer religião é a decorrente da fragilidade psíquica. E aí, como nós usamos de exemplo mais cedo, que nós, quem não ouviu, que existe muito aquilo, né? Nós, espíritas, estamos na faculdade do espírito, enquanto nossos irmãos. Isso é fragilidade psíquica. Eu tenho que repetir que a minha crença é melhor do que a do irmão, para me convencer. Quando eu não preciso ser convencido, eu entendo que o nosso irmão está no mesmo nível que eu. Outra religião? Outra. Outros conceitos? Outro. Mas se as vertentes de pensamento pregam o bem, elas são equivalentes. Se a dele está pregando bem, ótimo. Então está ótimo para mim. Eu não preciso ficar demonstrando que ele tem menos, tem mais. Isso é tudo receio. Então essa fragilidade psíquica muitas vezes nos leva a não olhar para o outro, não ouvir o outro
e nos fecharmos nos nossos próprios conceitos.